Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao Log Talks, o podcast de logística da Corber. Este é o segundo episódio da quarta temporada. No episódio anterior, falamos sobre a logística como centro estratégico da operação e hoje, nesse segundo episódio, nós vamos falar sobre itens frágeis. E nós estamos recebendo aqui, para falar sobre este assunto, Cleiton Freire, diretor de tecnologia e de logística do Grupo Wine. Seja muito bem-vindo, muito obrigado. E Elcio Lenz, diretor-presidente Latam da Corber Supply Chain. Bem-vindo, Elcio, muito obrigada. Hoje nós vamos falar sobre o desafio dos itens frágeis, porque nós já falamos no episódio anterior sobre as complexidades, e aí nós estamos, no caso da Wine, nós estamos falando de vinho, um item extremamente frágil, tem uma embalagem de vidro. Quais os diferenciais, as características únicas que precisaram ser desenvolvidas nessa logística especificamente para a Wine? Legal. É bem interessante essa pergunta, porque em 2008, quando a gente fundou a Wine, o transporte aéreo era um desafio para vinhos, né? Eles só podiam ser transportados em caixas de madeira, acondicionados fechados ali, numa caixa de madeira bem quadradinha. Nem todos os vinhos vêm nessas caixas de madeira, então isso a gente, antes de abrir o nosso negócio, antes de fazer o lançamento, a gente precisou fazer um estudo de como que a gente iria enviar os nossos vinhos. E aí foi um trabalho assim longo de pesquisa, testes com companhias aéreas, até que a gente conseguiu homologar a nossa embalagem, né, que a gente chama de Wine Box. Conseguimos homologar a nossa Wine Box na ANAC. E aí, a partir daí, a gente conseguiu um modelo que o vinho pudesse ser enviado no transporte aéreo sem qualquer risco de manchar roupas ali, porque ele vai junto num porão de avião de passageiro, por exemplo. Quando é um cargueiro, né, um avião cargueiro, ele vai junto com outras mercadorias que não podem ser sujas, manchadas pelo líquido ali do vinho. Então, com essa embalagem homologada, a gente conseguiu viabilizar o transporte aéreo, e isso foi assim uma grande vitória, e muitos players hoje usam o mesmo modelo de box que a gente utiliza. Então, esse ponto aí da embalagem foi crucial para o nascimento do nosso negócio, inclusive. E vocês foram pioneiros, né? Porque isso não existia até então. Sim, não existia. Isso foi por isso que a gente precisou homologar, porque é uma embalagem de papelão, né? Então, a gente faz até hoje, quando a gente eventualmente troca de fornecedor, a gente faz o teste de quebra, né? A gente solta a Wine Box de uma altura específica de manuseio, né? E ela batendo no chão, ela não pode quebrar. Se quebrar, a gente não homologa aquele fornecedor. Então, isso é feito toda vez que a gente eventualmente troca de fornecedor das nossas embalagens. E uma vez por ano, a gente testa também se a qualidade do nosso fornecedor atual está mantendo ali a gramatura do papelão, enfim, tudo isso para manter a proteção do nosso vinho até a casa do consumidor. Perfeito. Bom, você é diretor de logística, diretor de tecnologia, então, obviamente, você valoriza muito a automação, sabe a importância disso para os negócios, ainda mais num grupo tão grande quanto a Wine. Mas você acredita que, no Brasil, a tecnologia ainda é vista como uma despesa e não como um investimento? Não, felizmente, esse cenário está mudando, né? Obviamente, tem algumas empresas que ainda enxergam dessa forma, mas a grande maioria que não inserir tecnologia na estratégia do negócio vai ficar para trás. Então, a gente olha a tecnologia lá. Eu sou muito grato, né? Porque a tecnologia hoje é vista como parte fundamental do nosso negócio, desde o nascimento da nossa empresa. Então, a gente investe bastante em tecnologia. Eu tenho um time de mais de 50 pessoas lá que suportam toda essa operação.
Então, a gente consegue fazer coisas relevantes, tanto para benefício da logística, como benefício das outras áreas também. Então, a tecnologia lá hoje ela é alocada como investimento e não como despesa. E acho que toda a parte de tecnologia, não só falando de automação, como o Elcio bem citou aí no episódio anterior, a parte de dados, né, de informação, tudo isso é muito importante para tomar de decisão o mais rápido possível e tomar a melhor decisão também. Então, acho que a tecnologia suporta nesse sentido e não pode ser vista como uma área de despesa, e sim tem que ser olhada como uma área estratégica de investimento. Elcio, qual a sua visão? Você que já tem mais de 30 anos de experiência na área de logística, e lidando com empresas de diferentes setores, você também concorda que as empresas já estão vendo o investimento em tecnologia, em automação, como um diferencial essencial, diferencial estratégico essencial para uma operação? Eu concordo plenamente com o Cleiton. O Brasil mudou muito, a América Latina toda mudou muito, né? Eu diria que como parte do desenvolvimento que a gente vem experimentando na região, a adoção de tecnologia tem sido um dos fatores que nos permite até evoluir, né? É claro que eu acho que nós temos aqui, não há uma tecnologia ou uma receita, né? Uma bala de prata. Né? E nós Exato. temos um pouco mais de dificuldade aqui para aprovar determinados investimentos, porque toda a matriz de custos, tanto da tecnologia quanto de mão de obra, é diferente do que é, por exemplo, na Europa. Então, as nossas soluções tecnológicas, o mix que nós usamos, ele tende a ter a nossa cara, né? A cara da necessidade e da possibilidade das nossas operações. Costumam né? chamar até de tropicalização de software, né? Exatamente. E aí a importância de ter bons dados e boa gestão para conseguir justamente definir, né, especificar o que me traz retorno de fato, né? O que faz sentido para a minha realidade operacional, né? Sem dúvida, sem dúvida. Perfeito. E no dia a dia da operação do armazém, vocês sentiram a diferença com a utilização do WMS? E aí eu gostaria que você também explicasse para a nossa audiência o que é o WMS, como ele funciona e quais são os benefícios que eles trouxeram para a operação no sentido de evitar erros operacionais, entregas erradas, já que vocês têm uma operação tão complexa. Sim. Bem, o WMS nada mais é que um software que gerencia o armazém, né? Então, ele gerencia todo o fluxo logístico, né? Então, desde a entrada da mercadoria, conferência, armazenagem e depois separação, expedição, ressuprimento, enfim, todos esses fluxos logísticos internos de um armazém, ele controla. Então, tem um processo assim que é vital para uma operação também, que é o inventário. Então, isso também a gente mudou a forma que a gente fazia inventário, inclusive a eficiência aumentou bastante. Então, vamos lá. Como é que esse sistema mudou a nossa operação, né? Em 2013, de 2008 a 2013, a gente tinha todos esses fluxos que eu falei de forma manual e controle com papel. Então, você tinha ali, por exemplo, num recebimento, a mercadoria chegava, o operador pegava a nota fiscal, olhava o item, olhava a nota, quantidade e conferia aquilo ali e separava para armazenar. Vai armazenar onde? A gente armazenava por país. Então, tinha uma área lá que era Itália. Então, jogava todos os vinhos da Itália para aquele lugar. Jogava todos os vinhos da Espanha para esse outro lugar. Então, esse era o fluxo manual. Com a mudança do sistema, né, com a inserção do sistema, com a implantação do sistema, na verdade, esse fluxo ele ficou 100% no coletor. Então, o operador ele não tem acesso à nota, ele não sabe o valor daquele item, ele não sabe quantos itens chegaram. Então, é o que a gente chama de conferência cega, né? Então, no RF, ele bipa, aliás, chega uma tarefa para ele, ó, tem que conferir tal mercadoria. Então, ele acessa aquela tarefa e já vai bipando os vinhos que chegaram. E aí o coletor indica se houve divergência, se não houve divergência, se tem avaria, se não tem avaria.
Então, tudo isso ele vai selecionando no coletor e o próprio sistema, ele já indica qual a melhor área de armazenagem de acordo com a rotatividade daquele item. Se ele é um item de alto giro, ele vai para uma área, se ele é um item de baixo giro, ele vai para outra área. Então, esse é em um fluxo. Imagina isso, toda essa operação, controle em todos esses fluxos que eu falei. Na hora de separar, por exemplo, você ter a obrigatoriedade de selecionar ali qual é a safra, bipar, conferir se é aquela safra mesmo, para você não ter um envio errado. Você ter a disposição dos itens ao alcance da mão de cada operador, para você ter uma agilidade ali na hora de separar o pedido. Você ter uma conferência do que aquele operador fez ao final da separação daquele pedido. Então, você ter o planejamento da produção, que é você... uma região que você tem um prazo de entrega mais curto, você produzir ele primeiro. Uma região que tem um prazo de entrega mais longo, você produzir ele depois. Porque não adianta você produzir ele agora se o caminhão só vai passar no final do dia. Então, tudo isso o sistema consegue controlar e dar essas eficiências internas para você ter um aproveitamento da sua mão de obra e você ter, consequentemente, um aumento da satisfação do cliente, né? Porque o produto vai ser entregue de forma correta, no prazo correto, e o seu controle do armazém também tá muito mais eficiente. E um outro ponto que eu falei no início do inventário é um processo que, além de logístico, ele é um processo também que para a gente é super importante porque a gente é uma empresa auditada. Então, quanto maior a acuracidade do estoque, melhor é você ter um indicativo ali, alguma recomendação de melhora, enfim, tudo isso a gente consegue fazer. E a gente cobre com esse sistema tanto os armazéns, quanto os pontos de apoio que a gente tem, quanto as lojas físicas. Então, a gente consegue controlar todos esses pontos que a gente tem mercadorias, a gente consegue controlar para o sistema. Então, assim, para a gente, esse sistema, desde 2013 até hoje, ele é vital na nossa operação logística. Sem esse sistema, a gente não consegue operar. Perfeito. Bom, você tem previsibilidade, você tem melhora de eficiência em termos de equipe, em termos da própria operação, atendimento ao cliente. Elcio, o que mais a gente poderia falar sobre esse sistema? A gente está falando de itens frágeis e aqui o Cleiton está trazendo aí o detalhamento de toda essa operação. Eu acho que foi muito bem colocado, né? A beleza está nos detalhes, né? Então, como eu comentei antes, quando a gente olha de longe, para quem não é da área, um centro de distribuição. Poxa, é um galpão bem grande com algumas portas. Quando você começa a olhar lá dentro e realmente buscar gerir cada processo e administrar cada detalhe para extrair eficiência, você acaba entrando em todas essas searas, né, que o Cleiton muito bem comentou, né? Acho uma característica muito importante aqui, e agradeço pelo teu depoimento, Cleiton, assim, é que a Wine de 2013 não é a Wine de hoje. Nesses mais de 10 anos, né, muitas coisas mudaram, né? E é normal que seja assim, né? A realidade muda. Antes nós falávamos sobre os consumidores exigentes, eles impõem mudanças, o mercado impõe mudanças, o governo impõe mudanças, enfim. Nós estamos sempre mudando, né? Eu acho que uma característica importante de uma solução de tecnologia é ter a flexibilidade necessária para acompanhar essas mudanças. Sem dúvida. Sem dúvida. Acho que para a gente lá ter um processo flexível, porque a gente tem processos diferentes, né? De B2C, B2B, clube, enfim, tem o Winebox do seu jeito, enfim, tem vários fluxos de separação aí que com essa flexibilidade a gente consegue fazer. Legal. E aí a tecnologia, no caso específico do Cleiton, assim, em particular, né? O Cleiton, ele é o cliente e o fornecedor interno, né? Então, isso deve sei ter... minhas dores, né? né? E sei o que é possível fazer também. Então, exatamente. Fica mais fácil, vamos dizer assim. Então, eu tenho as duas ferramentas na mão, né? Sei as dores do meu time lá da logística, o que eles estão passando, o que eles precisam, e sei da capacidade do meu time de tecnologia que pode entregar uma solução
que resolva aquele problema. Então, unificar isso foi assim, um acerto grande também. E é muito legal, né? Quanto mais flexibilidade, quanto mais competência, quanto mais sofisticação houver nessas tecnologias, menos a área de tecnologia precisa dizer não para a área de operações e, quem sabe, até mais ela vira um agente de mudanças efetivo. Sem dúvida, sem dúvida. É exatamente isso, né? Então, é a tecnologia a serviço do negócio. Então, a gente ouve as dores do time da logística e propõe as soluções. A gente chega numa solução em conjunto, na verdade. Perfeito. Agora, Cleiton, você falou que o seu time tem 50 pessoas, está falando do clube, de operação em loja. Dá para dar uma ideia para a nossa audiência, um pouco do volume que vocês operam no dia a dia, só para as pessoas entenderem, quem não conhece ainda o Grupo Wine, todas as marcas que vocês têm, terem uma ideia da complexidade dessa operação. Uhum. Bem, a gente, de clube de assinaturas, por exemplo, a gente tem 400 mil sócios ativos, mais de 400 mil sócios ativos. Então, é um volume, assim, muito grande. Além dos pedidos do e-commerce, que são os pedidos de spot e outras áreas, né? Então, a gente tem por exemplo, no B2B, os volumes são grandes porque a gente atende grandes redes, né? Então, as grandes redes supermercadistas, grandes restaurantes, que são redes também. Então, em volume de garrafa, nós estamos falando de milhões de garrafas separadas por mês, por exemplo, né? Milhares de pedidos também. Então, suportar uma operação dessa é bem nervosa, né? É um volume muito grande por dia. A gente tem dias que passa de 30, 40 mil notas no dia. Perfeito. Realmente é bem grande. E, Elcio, nós já vivemos aqui em todo o mundo, no Brasil também, os reflexos das mudanças climáticas. Então, nós temos alagamentos, outros desastres naturais, fechando rodovias, mudando rotas aéreas. A logística já está preparada, ou como ela pode ajudar as empresas, porque essa é uma realidade que nós vamos enfrentar cada vez mais. É um excelente ponto, Vânia. Eu penso que a logística, sob o ponto de vista das suas possibilidades ferramentais, digamos assim, ela está preparada, né? Nós temos soluções e ferramentas dentro da área de logística para criar, digamos assim, uma plataforma que suporte esse tipo de impacto, né, e de ruptura, né? Eu não creio que todas as empresas, e isso não é só uma característica brasileira, eu acho que no mundo inteiro, né, e nós vimos com a pandemia, com os portos chineses fechados e com tudo aquilo que aconteceu, que as cadeias elas se romperam, né? Faltava tudo ficou complicado, né? Então, algumas empresas já reagiram, outras ainda estão reagindo. Eu acho que é um processo que ele vai levar um tempo. E eu acho que a logística, de fato, e a tecnologia na logística, ela tem um papel muito importante, porque uma parte, na minha ótica, do tempo que isso está levando é que isso traz custos, né? Então, quando a gente fala de nearshoring, quando a gente fala de, poxa, para evitar a ruptura, eu posso me colocar um pouco mais próximo do meu cliente, dos meus centros consumidores. Mas nós sabemos, sob a ótica de logística, que quando eu aumento a minha malha de centros de distribuição, eu aumento o meu estoque. Porque você tem questões de lote, de custo de transporte, tem uma série de variáveis aí que fazem com que 2 CDs acabem tendo mais estoque do que um CD só para atender o mesmo público, por características logísticas, né? Sim. Então, há custos, há uma equação em algum lugar aí que vai chegar num ponto de equilíbrio ideal para cada realidade operacional, e na minha visão a tecnologia ela pode ajudar sim, como sempre, né? Provendo dados, ajudando com insights e informações para tomar essa decisão e achar o ponto ideal. Eu não sei, Cleiton, na tua ótica, se é por aí. Não, sem dúvida. E no mercado atual, né, falando muito do que está na crista da onda, vamos dizer assim, de inteligência artificial, a gente já vê soluções de tecnologia que usam a inteligência artificial para prever que o pedido ou vai atrasar ou tem uma rota melhor. Pô, você está saindo por essa rota, mas tem essa rota aqui que é melhor, você vai chegar mais rápido. Então, a gente
tem olhado essas soluções para você ter prazos dinâmicos no momento que o cliente ali tá fazendo a compra, né? Pô, você tem um vinho perto de você que você pode receber em 2 horas. Então, isso tudo usando inteligência artificial, você consegue dar o que você falou, né? Insumos para a logística, para entregar numa rota mais eficiente ou sair, de repente, de uma área que está sendo afetada e você consegue ter uma eficiência melhor no transporte. Excelente. Perfeito, o papo está ótimo, mas nós chegamos aqui ao final. Vocês têm alguma mensagem para deixar para a nossa audiência? Vamos lá. Falando de tecnologia e logística, né, que são as 2 cadeiras hoje que eu cuido lá na Wine, acho que você utilizar a tecnologia em benefício do negócio, né, trazendo insights para a logística, com certeza você vai ter ganho de eficiência e aumento de satisfação do seu cliente. Então, é o que a gente procura fazer lá na Wine. Excelente. E nós vemos isso da mesma forma, né? Nós costumamos fazer pesquisas, ouvir os nossos clientes. Na última pesquisa, né, foram entrevistados mais de 2.000 pessoas da nossa base de clientes pelo mundo afora. E a maioria esmagadora nos fala, mais de 85%, que a complexidade da sua operação do ano passado para esse ano aumentou. E vai aumentar, e vai continuar aumentando, né? Então, eu penso exatamente da mesma forma que o Cleiton comentou. Nós precisamos de tecnologia para lidar com isso tudo. E as decisões de tecnologia, elas são decisões que muitas vezes nos acompanham por muito tempo. Não é muito simples você ficar fazendo trocas, né? Então, é muito importante realmente pensar bem, né, e tomar boas decisões. Excelente, excelente ponto. Tanto que o nosso sistema de gerenciamento do armazém hoje é o que a gente escolheu lá em 2013. Então, e as evoluções tecnológicas dele vêm acompanhando o nosso crescimento também. Então, isso que é super importante. Perfeito. Várias lições importantes aqui para a nossa audiência. Muito obrigada. Elcio Lenz, diretor-presidente da Corber. Obrigado, Vânia. Supply Chain. E muito obrigada, Cleiton Freire, diretor de tecnologia e de logística do Grupo Wine. Obrigado. Muito obrigada para você, nossa audiência. Estamos encerrando esse episódio falando sobre itens frágeis. Estamos na 4ª temporada de Log Talks, o podcast de logística da Corber. Se você não ouviu o primeiro episódio, ainda não conhece as outras temporadas anteriores, eu convido para que vocês conheçam e ouçam. Até a próxima!